Chamada oficialmente de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a instituição popularmente chamada de Igreja dos Mormons foi fundada por Joseph Smith, 1805-1844, que é considerado pelos seus seguidores um profeta de Deus. Em 6 de abril de 1830, foi fundada essa religião, e neste mesmo ano, em 1830, Smith publicou o Livro de Mormon, se tornando o primeiro elder, como é chamado os líderes dessa religião, e dando início então à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith era um adolescente que orava muito. Aos 14 anos, conforme os relatos oficiais dos Mormons, ele teria perguntado a Deus qual seria a igreja que ele deveria se filiar. Filho de um sitiante do estado de Vermont, ele conseguiu criar uma nova religião nos Estados Unidos que se espalhou pelo mundo. O mormonismo é um produto tipicamente americano, religião fundada no século XIX. Muitos movimentos religiosos classificados como seitas surgiram de visionários e homens que disseram ter recebido uma revelação de Deus. Smith teria recebido uma visita de 2 seres celestiais que lhe apareceram, e as orientações sobre a proclamação de uma nova doutrina. A família de Joseph Smith era religiosa, eles liam a Bíblia regularmente. Ouviam pregadores em várias igrejas e reuniões públicas sempre que possível. A mãe de Joseph Smith e 3 de seus irmãos chegaram a ser filiados à igreja presbiteriana. Depois que Joseph Smith organizou a igreja, todos os membros de sua família ingressaram nela. 3 anos mais tarde, em setembro de 1823, ele teve outra revelação. Desta vez ele foi visitado por um anjo chamado Moroni. O anjo lhe disse que havia um livro escondido escrito em placas de ouro, que continha os relatos antigos de habitantes deste continente, e que o livro continha a plenitude do Evangelho Eterno, tal como for entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Junto aos livros que ele deveria encontrar, havia 2 pedras em aros de prata. A posse e o uso dessas pedras é o que ajudaria na tradução do livro. O anjo retornou durante 4 anos para dar mais instruções ao jovem. Só então Smith teria encontrado o tal livro, em uma montanha próxima à vila de Manchester, no estado de Nova York. Ao lado oeste dessa colina, não muito distante do cume, sob uma pedra de considerável tamanho, estavam as placas depositadas em uma caixa de pedra. Era o Livro de Mormon, assim chamado porque ele teria sido compilado por um antigo profeta chamado Mormon. Daí vem o apelido pelo qual os adeptos da religião acabaram conhecidos popularmente. Smith se incumbiu de traduzir o livro para o inglês. De acordo com ele, os textos estavam em uma língua desconhecida, chamada por ele de egípcio reformado. Os supostos originais do livro não foram preservados, de acordo com o relato de Smith. Depois que ele concluiu a tradução, as placas teriam sido devolvidas a um ser celestial. Para os seguidores dessa igreja, este livro é considerado uma espécie de terceiro testamento, atualizando o Antigo Testamento e o Novo Testamento da Bíblia. Na prática, para eles, o Livro de Mormon é um documento superior em relação à Bíblia. Foi assim que Joseph Smith foi orientado a estabelecer uma igreja que hoje é conhecida como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Até 2022, o censo apontava que são 17 milhões de adeptos em todo o mundo. No Brasil, os dados mais atualizados, de 2010, indicavam mais de 226 mil membros. Sua teologia inclui a poligamia e prega contra o café. A poligamia, contudo, passou a ser uma pedra no sapato dos integrantes da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, sobretudo após 1862, quando o Congresso americano aprovou leis contra a prática. Desde o início, contudo, a igreja sofreu perseguições, e Smith, como seu fundador, acabou sendo o principal alvo. Ele chegou a ser preso mais tarde e acusado por promover a desordem. Isso obrigou-o a mudar várias vezes de cidade, e ele terminou sendo morto. Há muitas polêmicas em relação à fundação da igreja, até mesmo em relação ao livro. O fato de ninguém poder ver o livro original. Mesmo assim, muitas pessoas acreditam nele e se tornaram mormons. A liderança da igreja migrou rumo ao oeste americano. No fim, os membros da igreja fundaram Salt Lake City e se estabeleceram no estado de Utah, onde até hoje está a maioria dos adeptos e onde ficam as sedes principais da instituição. A instituição carrega muitas simbologias que dão a ela um caráter de seita, como o próprio obelisco na Torre dos Templos. Vejamos também algumas outras estranhas referências. A presença de simbologias esotéricas nessa religião trazem um questionamento. Joseph Smith foi um maçom? Sim, assim como vários líderes de igrejas protestantes do século XIX.
pois como já vimos, as igrejas protestantes se originaram do movimento chamado de Iluminismo. Vários fundadores de religiões do passado estipularam datas para o fim do mundo. Como vimos, Charles Russell usou a pirâmide do Egito para marcar datas do Armagedon, e William Miller e Ellen G. White, dentre outros, também marcaram datas, causando frustração para os seguidores dessas seitas na época. E assim como vemos a pirâmide na seita das Testemunhas de Jeová, no Adventismo e no Mormonismo vamos encontrar o obelisco, que também se faz presente no meio da Praça de São Pedro. Precisamos, portanto, entender o significado deste símbolo para a maçonaria para fecharmos a compreensão do porquê essas religiões estão vinculadas a ela. Sabemos que a maçonaria cultua Jeová, Baal e Osíris, o chamado Jabulon, e o obelisco é considerado o falo de Osíris, Baal e outros deuses da fertilidade, mas principalmente ligado ao deus solar egípcio. Horus simboliza o olho que tudo vê, presente também no topo das pirâmides. Horus, representado por um pássaro, era o filho de Osíris e de Ísis. Ele tinha a cabeça de falcão e os seus olhos representavam o sol e a lua. Osíris é considerado o deus do renascimento. Osíris é morto esquartejado, e Ísis, auxiliada pela sua irmã Néftis, partiu pelo Egito à procura das partes do corpo de Osíris. Ela conseguiu reunir todas as partes, com exceção ao seu falo. É deste mito que surge no Egito a adoração aos obeliscos, o poste-ídolo a este deus. Em arqueologias antigas nós encontramos Osíris revelando seu falo. A explicação é que, para suprir a falta do membro de Osíris, Ísis criou um falo artificial, que passou a ser cultuado através de troncos, portes de madeira e também de pedra polida, ou seja, os obeliscos. Trata-se de um culto solar, onde o poste-ídolo simboliza potência, virilidade e energia mágica solar. O uso do obelisco, ou até mesmo das colunas chamadas Boaz e Jaquim, as duas colunas do Templo de Salomão, carregam essas mesmas conotações fálicas. Tudo indica que as religiões maçônicas incorporaram isso na religião cristã através do sincretismo religioso. Assim, nós vamos encontrar postes-ídolos em várias seitas cristãs da atualidade. Bom, para finalizar a compreensão desse estudo, vou fazer agora análise de um templo mórmon. Este templo está situado no centro de Salt Lake City, em Utah. Este templo é um centro espiritual e cultural dos mórmons. Ele possui 10 hectares de terra, que inclui um templo, uma tenda em forma de abóbada e numerosos edifícios, monumentos e memoriais. Neste local nós encontramos a presença do ocultismo de forma plena, configurado através das simbologias maçônicas. Do alto nós vemos a exuberância deste templo mórmon, com seu jardim e um espelho d'água em forma de um olho que tudo vê, ou mesmo simbolizando o sol e a lua, o sol no espelho d'água e a lua na vegetação do jardim, com o seu meio círculo. No templo há também um museu. Este museu exibe exposições falando sobre a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, os Mormons, e conta a sua história, onde encontramos muitas simbologias maçônicas. Veja que nos portais do templo nós encontramos apertos de mão secretos, símbolos que são usados pela maçonaria como senhas, durante o seu processo de iniciação maçônica. Cada templo dos Mormons tem também a sua própria fonte batismal, montada nas costas de 12 bois. Os Mormons dizem que é igual à pia que ficava na entrada do Templo de Salomão, mas como sabemos, Salomão apostatou da fé, e usar as simbologias do Templo de Salomão, atribuindo a eles algo cristão, perde seu fundamento com base nisto. A própria história do templo maçônico de Hiram Abiff surge de uma lenda de morte e ressurreição, contados a partir da alegoria da construção do Templo de Salomão, onde Hiram foi morto com golpes de utensílios de pedreiro, exatamente por não revelar o segredo, a palavra secreta relacionada à obra. Na iniciação, o maçom passa por este ritual, onde ele entra no caixão e simula a ressurreição de Hiram Abiff. Bom, nós sabemos que a maçonaria está ligada à construção, ofício do pedreiro. Assim, ela tem ligação com as antigas construções da antiguidade, desde a Babilônia, Egito e Jerusalém. Aqui nós vemos a elite dos Mormons na frente de uma imagem de Cristo, que se faz presente neste templo. Veja que no Templo dos Mormons encontramos também a estrela de 5 pontas, relacionada a Astarote, esposa de Moloque, deuses que Salomão serviu. Situado na esquina sul do Templo dos Mormons, encontraremos também o Portal da Águia, juntamente com um pentagrama invertido. Podemos encontrar acima dele a águia enorme de 200 libras,
agarrando uma colmeia, o símbolo de Utah, coincidentemente um símbolo importante da maçonaria. Portanto, o significado ocultista da arte no templo da praça de Salt Lake City incorpora uma mistura de simbologias pagãs, que também celebra a adoração a Lúcifer. No jardim do templo, por exemplo, vemos a escultura de crianças simbolizando a pureza de adoração a Lúcifer, exatamente como representado na escultura da Igreja de Satanás, onde vemos duas crianças ao pé de Baphomet. Até mesmo porque, para a maçonaria, Jesus Cristo simboliza Baphomet, assim como também Lúcifer. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais.